Pernambuco repele a farsa. Nosso tema hoje é forte, hein? Da crônica de Souto Dourado, do livro Garanhuns Anos 100. E aí, tá animado para saber do que se trata? Então vamos lá. Pernambuco repele a farsa. De que farsa, hein? Ele está falando. Bom, durante mais de 2 anos, o tempo que já decorre da campanha pela instalação em Pernambuco de uma refinaria de petróleo, ainda não se tinha ouvido uma palavra oficial que representasse sequer uma preferência, muito menos uma decisão a respeito da localização desse empreendimento. Os documentos oficiais que chegaram ao governo do estado e à Assembleia Legislativa jamais expressaram a determinação de eliminar Pernambuco. Muito ao contrário, reconheciam sempre uma liderança do nosso estado e em um deles se dizia textualmente que a escolha definitiva da localização deverá ser atualizada em função dos dados disponíveis. Convém lembrar que esses dados fazem parte de um memorial que o então governador Paulo Guerra entregou em agosto de 1964 ao presidente da República, documento do mais alto valor técnico, onde estão descritas as excepcionais condições de Pernambuco, levantadas com esforço e idealismo pelo pessoal da CONDEP. Do confronto criado pelo memorial surge incontestável a posição de Pernambuco em todos os setores abordados. Na participação na renda interna do Nordeste, por exemplo, o chamado Polo Recife apareceu com 64,23%, enquanto que o Polo Fortaleza atinge 35,77%. Com referência ao rendimento per capita no Nordeste, demonstram as estatísticas que o maior poder aquisitivo se encontra em nosso estado. Quanto às obras de infraestrutura que representam condições indispensáveis a empreendimento do porte de uma refinaria de petróleo, nenhum outro supera o de Pernambuco. Pernambuco, imortal, pois é, meu amigo. Existem ainda predominância no sistema rodoviário, onde se constata quase o dobro de quilômetros pavimentados. E quanto ao transporte ferroviário, na parte de capacidade de tração, enquanto o Ceará apresenta um índice de 17,31% do total do Nordeste, Pernambuco transfigura com 57,15%. Por outro lado, quanto à tonelagem líquida embarcada em ferrovias nordestinas, Pernambuco absorve uma cota de 87,45%, bem superior à do Ceará, que transporta apenas 12,55% da carga ferroviária. Relativamente ao porto, a diferença então é gritante. E sem porto não se pode sequer cogitar de refinaria de petróleo nesta região. O do Recife dispõe de 2.950 metros de cais acostável, enquanto que o Porto de Fortaleza conta apenas com 936 metros. No consumo de energia elétrica, Pernambuco supera o Ceará em quase 5 vezes. No consumo de combustíveis, enquanto o Polo Fortaleza apresenta um percentual de 21%, o Polo Recife atinge 79%. Ressalta-se ainda que, em relação ao número de veículos em circulação, Pernambuco dispõe de 68% contra 32% do Ceará. Some-se a tudo isso a posição geográfica do Recife e a sua proximidade com as áreas de exploração do petróleo, como Carmópolis, para citar a descoberta mais recente. Diante desses elementos, só poderia causar um verdadeiro impacto
uma recente declaração do ministro Costa Cavalcante, indicando Fortaleza com 80% de possibilidades para receber a refinaria de petróleo. Pela primeira vez, uma autoridade governamental se manifestou de modo tão categórico sobre um problema que parecia ainda na dependência de estudos mais profundos. E o que mais surpreende, no caso, foi a presteza com que o novo ministro, com apenas 15 dias de empossado, tomou praticamente uma decisão que o seu antecessor, bem como os presidentes do Conselho Nacional de Petróleo e da própria Petrobras, não tiveram condições de tomar em problema de tamanha relevância. Quais os critérios adotados pelo ministro Costa Cavalcante para anunciar essa decisão em tão pouco tempo de pasta? Se foram de natureza técnica, só podemos concluir que os dados levantados pelo governo de Pernambuco eram falsos, o que não acreditamos ou que pelo menos não foram tão convincentes. Não cremos na adoção de outros critérios em assunto estritamente técnico como esse da refinaria de petróleo, mesmo porque se a decisão pudesse ser política, o ministro responsável por ela, muito embora cearense de nascimento, tenha um mandato eletivo conferido pelo povo pernambucano e no ministério representa o nosso estado. Não venha o ministro Costa Cavalcante argumentar com a fábrica de asfalto de Fortaleza como condição bastante para justificar uma refinaria de petróleo. Converse antes com os técnicos da Petrobras, e acreditamos que eles repetirão o que deles ouvimos, isto é, que uma coisa não tinha a ver com outra, que aquela fábrica fora um erro e que a refinaria seria outro erro se instalado em Fortaleza. Pernambuco não aceita essa farsa. Para se convencer do seu alijamento, exige que o seu ministro das Minas e Energia dê à opinião pública os esclarecimentos que se fazem necessários. Desejo ao povo pernambucano a publicação dos pareceres técnicos que, contrariando os elementos fornecidos pelo governo do estado, opinaram que deverá ser em Fortaleza a refinaria que o Recife se acha no direito de receber. Convém esclarecer, no entanto, que não desejamos estimular uma mera disputa emocional entre dois estados de uma mesma federação. Trata-se de um problema, inclusive, de segurança nacional, onde somente os dados técnicos têm validade e podem levar às decisões. Enquanto isso, esperamos que o governador Nilo Coelho procure à presidência da República os resultados do memorial do seu antecessor e reaja a uma antecipada derrota de Pernambuco. Pois é, mas deu tudo certo, né? No final das contas, deu tudo certo. Bom, amanhã a gente vai ver o resultado disso aqui, com a próxima crônica, que é Um Direito de Pernambuco. É o título da crônica de amanhã, ok? Simbora, vamos pra frente, que atrás vem gente. Amanhã eu aguardo vocês aqui.